Fala aí pessoal, o título dessa aula é Uma Nova Ordem Econômica, as demandas do capitalismo industrial e o lugar das economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais. Título grande, mas a ideia é simples que a gente vai começar a explorar junto. Para começar, eu trouxe um objeto que eu quero iniciar uma reflexão, uma lâmpada. Lâmpada é símbolo de ideia, né? Mas é também símbolo de uma tecnologia que para a gente é muito comum, que é a eletricidade. Você consegue imaginar agora, você que está me assistindo, como é que seria o mundo sem eletricidade? Primeiro que você não estaria me assistindo, na verdade? Fora que às vezes falta luz, a gente já fica um pouco receoso. O que acontece? Na verdade, a eletricidade ela foi descoberta mais ou menos no século XIX e passou a influenciar a vida humana e também a produção de mercadorias e a industrialização. Ela foi uma das tecnologias que se espalhou no período daquilo que os historiadores chamam de Segunda Revolução Industrial. Vamos com calma, tinha tido a primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra do século XVIII, lembra disso? Depois outros países fizeram essa primeira Revolução Industrial, que utilizava a máquina a vapor, né, as ferrovias, quando começou a ter as primeiras indústrias de fato no mundo. A gente chama de Segunda Revolução Industrial porque é um segundo momento desse processo de industrialização. Esse segundo momento, além de ser no século XIX, para vários países europeus, ele também envolveu a utilização de outras tecnologias. Falei para você da eletricidade, mas também de máquinas movidas não mais a carvão mineral, mas ao combustível do petróleo. Isso é muito relevante para a gente entender por quê. Nesse momento do século XIX, os países que passam a utilizar essas tecnologias, eles dão um salto de produtividade muito grande. As indústrias que começam a passar pela Segunda Revolução Industrial são indústrias que produzem mais e mercadorias melhores, teoricamente. Isso tem desdobramentos importantíssimos. Por quê? Os mercados até então conquistados não eram suficientes para garantir os lucros dessas indústrias e desses países. Com isso, muitas dessas potências industriais que passam pela Segunda Revolução Industrial, elas passam a demonstrar o interesse em dominar novas áreas do planeta, no fenômeno que a história também chama de imperialismo. Outras marcas da Segunda Revolução Industrial são muito importantes. A primeira delas é a instalação de empresas multinacionais, que eram empresas que tinham suas sedes, em geral na Europa, nos Estados Unidos, mas se instalavam por todo o mundo e se instalam, essas empresas existem até hoje, locais onde a mão de obra, se instalam em locais onde a mão de obra é mais barata, né? Onde a matéria-prima é abundante, é mais farta, então a produção industrial sai para eles mais barato. Então essas empresas, elas produzem esses produtos e vendem muito mais caro, aumentando a margem de lucro. E aí vem uma outra característica da Segunda Revolução Industrial, a formação de alguns grandes conglomerados industriais. Alguns empresários eles foram lucrando tanto, que eles abriram empresas em diferentes ramos ou até bancos para que facilitasse a acumulação e a administração dos negócios. Então, no final do século XIX, época que algumas dessas potências, né, como a Inglaterra, parte dos Estados Unidos, a França, já passaram por essa Segunda Revolução Industrial, é uma época onde grandes empresas passam a dominar o cenário econômico e essas grandes potências estão rivalizando entre si o poder no planeta. Aí eu estou falando de um ponto de vista econômico, mas também de um ponto de vista político e de geopolítico, ou seja, de dominar regiões da Terra. Tá certo? Eu fiz aqui um esquema para a gente aprofundar o desdobramento disso com relação aos continentes da África e da Ásia, e eu acabei colocando aqui a América Latina também para a gente ter uma ideia. O que acontecia? Havia uma espécie de divisão internacional do trabalho, que é um conceito muito utilizado na geografia, que tem a ver com esse esquema aqui que eu vou mostrar para você. Então tinha a Europa, e aqui a gente poderia incluir, de repente, os Estados Unidos também, ou seja, o local onde tinha potências que tinham passado pela Revolução Industrial, eles exploram locais como a África, a Ásia e a América Latina. Por quê? Nessas localidades do mundo existe
mão de obra e matéria-prima. Esses países desses continentes, eles fornecem para as empresas europeias, para os países europeus, mão de obra, trabalhadores baratos e matérias-primas, né? Ou seja, coisas retiradas da natureza para fazer os produtos industrializados, né? Como minérios, como combustível. Então, esses países, eles cedem isso numa escala planetária para as indústrias europeias. As indústrias europeias transformam, né, essa mercadoria e devolvem na forma de produtos industrializados. Para vender aonde? Na África, na Ásia e na América Latina, a um preço muito mais alto do que foi realmente o custo de produção para o europeu. Qual é a importância dessa divisão aqui e o que ela acaba ocasionando? A importância é que para essas empresas e esses países que dividiram o mundo, né? Aqui está a representação da África dividida pelas potências europeias. Para esses países, esse esquema de divisão internacional do trabalho é muito lucrativo, porque eles conseguem produzir as mercadorias mais rápido, mais barato e vendê-las muito caro, lucrando muito com esse processo. Então, o século XIX foi um século em que essas potências enriqueceram muito. E o que eu quero que você preste atenção? Às custas de africanos, asiáticos e latino-americanos. Isso quer dizer, gente, que a história mostra pra gente que no século XIX, a riqueza desses países, que muitas vezes a gente admira, né? Muitas vezes a gente acha que é bacana, essa riqueza ela foi construída na exploração econômica dessas outras áreas do globo. Algumas delas não tinham nem passado pela primeira Revolução Industrial, não tinha nem indústrias, né? Então, esse poder capitalista, esse poder de comércio, ele cresce muito com esse fenômeno aqui, com essa divisão do trabalho. É uma riqueza construída na base da exploração. Esse momento consolida aquilo que os historiadores chamam de capitalismo industrial, ou seja, é uma relação capitalista construída basicamente por indústrias que estavam se generalizando no planeta, sobretudo indústrias europeias. Essa base de dominação aumentou a desigualdade do planeta, né, gerou pobreza e gerou uma condição social mais difícil para esses países e ajudam a explicar, por exemplo, por que existem alguns países que a gente entende como desenvolvidos e outros que a gente entende como subdesenvolvidos. E a gente tem que pensar que, além de competições econômicas, essa rixa em escala global de potências capitalistas, ela gera uma série de outros confrontos, inclusive guerras de grandes proporções, como as que aconteceram no início do século XX, em especial a Primeira Guerra Mundial. Então é muito importante a gente não naturalizar esse sistema capitalista, achar que ele é a única forma possível de mundo. Ele foi uma construção, tá, que foi aprofundada depois da Revolução Industrial e que no século XIX assumiu essa forma aqui de divisão de trabalho. Hoje em dia, é interessante a gente perceber que já teve outras evoluções, né? Alguns cientistas falam que a gente já teve não uma segunda, mas uma terceira revolução industrial, que seria a da robótica. Agora imagina, se a segunda já ocasionou todas essas transformações que a gente falou aqui, imagina essa terceira. Eu acho que vale a pena você fazer uma pesquisa para que esse assunto continue e você possa debater com pessoas que também se interessam por história como você. Obrigado por ter me acompanhado e até uma próxima.